Os irmãos sabem que estamos no mês de missões e desde o domingo passado, na verdade o retrasado, estamos celebrando a nossa campanha missionária. Tem sido um domingo especial. Eu tenho pregado e procurado pregar aqui no Evangelho de João e trazer palavras, aos irmãos que estejam no Evangelho de João para buscar o tema do nosso mês. Qual é o texto áureo do mês? Quem é que se lembra de cor? João 3,16. Todos juntos? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe onde esse texto está? Eu queria que você visse o contexto. E se você abrir a sua Bíblia em João 3, quando você achar o versículo 1, fique de pé. João 3, versículo 1. Se você abrir a sua Bíblia e achar João 3, 1, você abre, fique de pé. E nós vamos só ler esse texto, para nós pensarmos um pouquinho no contexto onde esse versículo de João 3,16 está. Já preguei um sermão expositivo no versículo, explicando o versículo em detalhes sobre o amor de Deus, a motivação de Deus para a nossa salvação. Qual é o motivo de sermos salvos? Porque Deus amou. Esse é o motivo, essa é a razão. Não são nossas obras, nossos méritos. Porque Deus amou o mundo, somos salvos. E só somos salvos porque Ele amou e decidiu amar a cada um de nós. Hoje eu quero falar sobre a experiência da conversão. Quantos aqui sabem e têm absoluta certeza o dia em que se converteram ao Evangelho e passaram a seguir Jesus? Quem tem uma experiência de conversão em que sabe o dia, o lugar, a data e a hora, e que naquele momento em que o Evangelho chegou na sua vida, você sabe que ali você se converteu? Levante sua mão bem alto, quem sabe isso aí? Quantos convertidos temos aqui hoje e que passaram por uma experiência genuína, uma experiência legítima de conversão? João 3, de 1 a 7, está na tela o texto, João 3, de 1 a 7, eu vou ler na Nova Almeida atualizada e você vai ler na sua Bíblia uma experiência chamada conversão. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, todos juntos, vocês precisam nascer de novo. Amém? Senhor, abençoa-nos pela leitura da sua palavra, edifica a sua igreja no Evangelho Santo, que o Senhor entregou nesta noite à sua igreja, com a leitura desta palavra. E já explica, ó Deus, pelo Espírito Santo explica, e pelo Espírito Santo aplique, o Senhor, essa palavra ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é riquíssimo. Pode sentar-se. Esse texto é riquíssimo. Eu quero crer que o irmão já notou que... Vê se o pessoal libera para mim aqui, o passador, por favor, equipe de projeção. Se nossa equipe puder liberar o passador para mim. Não está funcionando. Não sei se é pilha, creio que não. Se puder passar para mim aí, por favor. Está com pilha. Esse texto da história do encontro de Jesus com Nicodemos é algo sem precedentes na Escritura. Eu não vou dizer que este capítulo é um divisor de águas, mas eu diria, irmãos, que dentro dos evangelhos, esse é o texto que mais nos prepara e mais nos orienta para conhecer o Evangelho. Todos os conceitos importantes e mais importantes sobre o que o Evangelho é e as boas novas de salvação são para nós, é de fato então precioso nós pensarmos que essa história tem conceitos assim por demais importantes. Esses conceitos não são só importantes, não. Eles estão tratando de uma teologia, na minha percepção ao ler o Evangelho de João, sequencial e propositiva. Isso mesmo. No capítulo 1, nós temos o princípio do verbo, o verbo encarnado, o Logos de Deus. No capítulo 2, nós temos a presença de Jesus, e o primeiro grande milagre de Jesus, transformando água em vinho. E você vai encontrar ali toda uma cena daquele casamento descrita em detalhes, que muito para além da história,
está preocupado em contar a teologia do texto. Você perceba que o Senhor Jesus, vivendo ali a experiência do casamento, pega talhas que são usadas para purificação, lembraram? Talhas para purificação, manda levar ao mestre-sala e transforma aquelas águas em o quê? Vinho. Na sequência você encontra Jesus, pode ver o texto, capítulo 2, num templo, descendo o chicote, dando chicotadas, né, para todo lado e expulsando os vendilhões do templo que estão envergonhando naquele momento a casa do Senhor. O que eu posso afirmar aqui? Que quando essa teologia nos é narrada, irmãos, ela é na verdade o preparatório para que conheçamos a teologia do Evangelho de João. Muito mais do que um ato histórico ou uma preocupação de colocar um texto sequencial, João está construindo teologia bíblica. Ele está construindo a teologia da igreja e a compreensão de como nós alcançaremos a dimensão do Evangelho. O capítulo 3 não está depois do capítulo 2 por uma questão numérica, está ali por uma questão de texto. João poderia escolher inúmeras experiências. Você imagina Jesus no ministério de 3 anos. Quantas experiências, irmão Cristalino, você acha que ele viu? Quantas ações de Jesus com seus discípulos ele anotou, ele percebeu, ele poderia usar? Ele escolhe as histórias que ele decide usar, o Espírito Santo orienta como aplicá-las, e ele fará uma aplicação clara de toda a teologia do Evangelho em 2 capítulos, a maior teologia que eu conheço. Como pastor, eu levaria aqui anos pregando aos irmãos, no capítulo 2, no capítulo 3, só para os irmãos entenderem a teologia brilhante de João, para que nós compreendamos o plano de salvação, o Evangelho do amor de Deus. Eu destaco no próximo slide aí, pode passar, que Jesus trabalha pela purificação dos templos. Talvez você nunca tenha percebido, mas o que Jesus está fazendo, depois da cerimônia de purificação das talhas, naqueles casamentos, em que ele usa aquelas talhas de purificação e transforma num vinho novo, e diz que o vinho melhor é servido no final, o Senhor Jesus já está profetizando a ação do Espírito Santo em vinhos novos. Ele já está mostrando que o Espírito Santo será o melhor vinho de Deus, e uma ação de Deus dentro do crente, para inundá-lo com uma obra transformadora. Mas o que ele vai dizer agora, a partir do segundo exemplo, é que Jesus vai no templo, purificar o templo, tão certo como um judeu entrava numa casa e usava talhas de purificação. Vejamos como funcionou o primeiro ritual de purificação do templo. Jesus entra no templo e o texto diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, diga assim: Deus, tem misericórdia. Se Jesus descesse pelo Rio de Janeiro com o seu chicote, eu creio que algumas catedrais ficariam vazias. Mas ele com o seu chicote fez o quê? Expulsou. Vamos repetir? Expulsou. Então, certo como alguém expulsa demônios, deixou Satanás na casa do Senhor, não tem Satanás, o Senhor Jesus chega ali com uma ação de expulsão e começa a arrumar a casa de Deus. Com ovelhas e bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou o quê? As mesas. Eu confesso, irmãos, que eu não estou reconhecendo Jesus aí não. Realmente é forte. Jesus, um homem amoroso, né? Um homem doce, dócil, chega no templo virando as mesas de cabeça para baixo. Era preciso purificar o templo, lembrar que o culto estava sujo, que o culto estava imundo, que o culto era uma vergonha e aviltava o céu. Versículo 16: e disse aos que vendiam pombas para o sacrifício: tirem essas coisas daqui. Lá no Evangelho vão chamar de carcaças, né? Tirem essas carcaças daqui, lá nos textos paralelos. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. É como se dissesse: não podeis servir a Deus e a Mamon. O templo está sujo. Há uma corrupção sistêmica religiosa. Sabe, Angélica, você ministra de música da igreja, tem muitas vezes que pegar seu chicote. Se a gente não pegar o chicote e não limpar o culto não vai purificar ninguém. Se no culto, irmãos, é dancinha para lá, não é? Oba-oba para cá, é tique-tique para aqui, tique-toque para lá, entenderam, né? Você logo verá que na casa de Deus você tem comércio, dinheiro, você tem gente, você tem uma comunidade entrando e saindo, vivendo a vida da fé, mas o templo é o quê? Imundo.
E Jesus começa o seu ministério, depois daquele momento de casamento e purificação das talhas, para transformá-las em água e vinho. O Senhor Jesus começa naquele momento mostrando que é preciso, para que haja um culto limpo, um culto santo, purificar o templo. Quem crê, diga amém. Agora vamos avançar. Teologia do texto. Esse texto não está aí por acaso. Ele vai nos levar a um lugar e uma proposta de que você conheça o Evangelho como ele é. Qual é o segundo templo a ser purificado? Se o primeiro templo é purificado, o segundo pode ser purificado. Qual é o segundo templo? Jesus lhes respondeu: destruam este santuário. Ele fala este aqui. Olha o texto. Destruam este santuário e em 3 dias eu levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos. Você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus está falando que ele vai morrer. Ele está falando que ele vai ressuscitar. Ele vai morrer sexta, sábado, domingo. Mas no domingo da ressurreição, o Senhor Jesus estará vivo e ressurreto, triunfante, para que eu e você sejamos templo dele, batizados com o seu Santo Espírito. Amém? Entenderam a teologia das talhas? Entenderam a ação do vinho novo, e como o vinho novo é de fato uma dimensão do novo Espírito e do sangue de Jesus, purificador, que tira a imundície do templo, que tira a sujeira do culto, que faz com que aquele culto podre e pobre comece a ser resgatado em sentido e vigor, dizendo que não é mais no templo que a construída e habitação de homens que Deus vai celebrar grandes cultos, mas no templo que cada ser humano será para a glória de Deus. Amém, irmãos? Isso é magnífico. O que João está nos ensinando aqui é algo poderoso, é algo magnífico, e eu tiro lição assim profunda. Primeiro, sem purificação do templo, irmãos, sem um culto limpo e santo, sem uma oferta digna ao Senhor, sem a compreensão do real resultado do sacrifício, nunca haverá purificação do templo, do santuário do seu corpo. Nunca um crente que tem o Espírito Santo se apresentará honradamente, piedosamente diante do Senhor. Qual é a oração que faço nessa noite? Senhor, purifica-nos. Faça comigo essa oração. Senhor, purifica-nos. Ainda que tenha que usar o chicote, ainda que tenha que usar o modal de nos disciplinar e dizer para nós que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso viver deste jeito. Sim, eu digo chicote porque ele está dizendo: essas coisas não cabem na sua vida, este modelo de postura que você está vivendo não cabe na sua conduta. Tire isso em nome de Jesus. E se você não ouvir, permita que ele grite com você e diga: deixe eu entrar, ó crente, deixe eu entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, com ele cearei e ele comigo. Purifica-nos, Senhor. Esse é o princípio. Aqui avançamos, irmãos, para a segunda parte. Saímos do texto, irmãos, em que ele está, naquele momento já explicado, todo o capítulo 2, o casamento, as talhas, o vinho, a purificação, a limpeza da imundície no templo, e depois a apresentação de si mesmo como templo, e a certeza de que cada crente será um templo do Espírito Santo. Entra um homem que vai visitar Jesus de noite. Que noite é essa? Essa é uma noite espiritual e uma noite escura. Eu não estou dizendo que a noite não seja noite, que Nicodemos não foi visitar Jesus com lua e não com sol. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o texto está escrito desta forma, e se escolhe a narração de Nicodemos à noite para nos lembrar em como a igreja está mergulhada em trevas, para nos lembrar em como o culto e o sistema religioso está corrompido e desviado daquilo que o nosso Deus deseja ver na vida dos cristãos naquele momento. Essa noite, na verdade, para mim é sinônimo de trevas. O texto nos diz que o sistema de culto era sujo, nos diz que o mundo religioso estava mais preocupado com negócios e com poder, com negócios e com dinheiro, do que com a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Os homens compravam carcaças de animais que nem produziram nem eram deles, para sacrificar. Essa gente chegava lá, comprava uma carcaça, apresentava em sacrifício e voltava para pecar. Era quase que comprar uma indulgência para poder pecar de novo. Era ir, sacrificar e dizer assim: bom, como aquele pecado já foi perdoado, agora eu vou pecar o quê? Um pecado novo. Amanhã eu volto aqui para poder comprar uma nova carcaça, um novo sacrifício e me perdoar. Meu Deus,
Quando chegamos a esse nível de religião adoecida, esse nível de compreensão distorcida do que seja o evangelho e a fé, pensando a alguns, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 6, irmãos, se eu pequei, a graça de Deus cobriu o pecado, o apóstolo Paulo diz, vou continuar pecando para abundar o pecado e depois abundar a graça, o que é que ele diz assim? De jeito nenhum. Ele é incisivo e diz, de jeito nenhum. É esta conversa que Jesus vai ter com Nicodemos na noite mais escura do sistema religioso de Jerusalém e de Israel. Todo o sistema está contrário ao evangelho. Todo o culto e toda a mensagem se apresenta contra o plano salvífico do Pai. Ela nega o amor do Pai e ela ensina obras humanas, intenções humanas, que se podem comprar por dinheiro. Nunca na fé e na igreja de Cristo tal ensino deveria ser perpetuado. É nessa noite escura que eu vejo o Senhor Jesus dizer, João 3,19, não sei se tem na tela, João 3,19, não tem não, né? Ele vai dizer, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Eram más. Quando eu entendo a noite escura, entendo que João, no capítulo 3, nesse capítulo que estamos pregando, confira na sua Bíblia, ele vai dizer claramente isso, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais o quê? As trevas. Esse culto sujo, são essas carcaças, é esse dinheiro, é esse negócio, é esse eu posso comprar, eu posso cultuar com recursos cambistas. Entenderam o cambista no templo? Ele paga o imposto para receber uma espécie de santa absolvição. Já ouviu isso em alguma religião por aí, não já? É quase que uma indulgência do século 21 agora, moderna. É disso que se trata. De novo Jesus diz e responde-nos assim, eu sou o quê? Na tela, eu sou a luz do mundo, quem me segue o quê? Pelo contrário terá, que evangelho poderoso, das trevas do capítulo 2, de um templo escuro, de uma noite escura, de um homem de noite conversando com Jesus, a encontrar todo um discurso que vai ecoar em João 9, de que um cego, e representa nitidamente os fariseus cegos, em que ele vê, e desde nascença não enxergava, mas ele é curado, Jesus dizendo, se creres, você verá que todos podem enxergar o reino de Deus, amém irmãos? Por isso ele diz, o texto diz, se você viver nesse reino de trevas e se praticar tal religião, ou este modelo de fé que você pratica, ele afirma, nunca, veja, verá, percebe que é cego? Nunca verá. Ele vai dizer, você não pode entrar, mas na primeira ele vai dizer, você não pode ver o reino de Deus, porque é cego espiritualmente. João capítulo 3, exatamente no versículo de número 2, ele disse, João 3,3, não pode ver o reino. Trata-se de um homem cego, dominado por uma cegueira que o está deixando em trevas. Nicodemos está preso a um sistema legal. Nicodemos está como aquela religião daquele tempo, entendendo que se ele cumprir as leis, e se ele for suficientemente bom e obediente às leis, ele por sua obediência e por sua suficiência legal, será absolvido no reino de Deus. Jamais. Mas ele cria nisso. Pastor, não, isso é ideia da sua cabeça, isso não tem no texto. Não, não tem no texto. Mas eu sou leitor da Bíblia, está no contexto. Abra por favor o seu texto em João 7, não sei se tem aí, João 7. João 7, o versos 50 e 51. Ele vai dizer assim, João 7, 50 e 51. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, irmãos, esse é o mesmo que falou com Jesus, sim ou não? Então está no contexto. Entende como João está escrevendo uma teologia totalmente concomitante, por isso tem que ler o livro todo. Se não ler o livro todo, nunca entenderá as doutrinas do Evangelho no livro. Ele está dizendo, Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes, será que a nossa lei condena o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? A lei das tábuas não, a lei de Deus sim. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado? Já está condenado. Entendeu a diferença, Carlos Fernando? A diferença é que por natureza nós somos pecadores já condenados. A diferença é que por natureza o nosso pecado já nos condena. E o fato de conhecermos ou não as leis aqui agora, e o fato de cumprirmos e obedecermos as leis ou não aqui agora, nessa natureza pecaminosa, ela não nos leva ao céu. Já estamos o quê? Condenados.
Mas não era a compreensão de Nicodemos. E por isso Jesus diz: você com este modelo, com este modal religioso, com este culto de trevas, com esse sistema falido que você está frequentando, adorando e servindo, você não vai ver o reino. Pior, você não entrará no reino. E ele disse: só tem uma condição, condição sine qua non, condição única para você adentrar o reino de Deus. Necessário o homem que você é não serve. Necessário vos é nascer de novo. A ausência de luz aqui constitui claramente uma noite escura, constitui claramente a ausência de Jesus. João capítulo 9, versículo 4, o Senhor Jesus diz: vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Teologia do texto, é do livro João capítulo 9. E depois vai dizer, de novo Jesus lhe disse e falou: eu sou a luz do mundo. Jesus respondeu: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz, está aí, da vida. A grande dúvida de Nicodemos sobre a missão de Jesus tornou-se então uma questão pessoal. Senhor, por que é que eu tenho que nascer de novo para receber o reino de Deus? A resposta simples e clara, João 3,3. Jesus responde com clareza. Vamos ler juntos? Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, é o fim do judaísmo. É o fim do judaísmo. Aquele modelo religioso, aquele ritual culto, aquela estrutura do evangelho não pode conduzir-nos ao céu. O Senhor Jesus está inaugurando aqui, irmãos, o fim do judaísmo e o nascimento do cristianismo como nós o conhecemos. Cristo, só Cristo, a única porta que nos pode levar ao céu. A natureza humana, irmãos, está corrompida e absolutamente corrompida. O homem, por natureza, não pode chegar ao Senhor. Ele não só pode não ver, é cego, como também não pode entrar, porque a noite, o sistema denso de trevas, não permite participar do reino. O que fazer? Entender que a natureza humana é pecaminosa e absolutamente pecaminosa. Onde Jesus falou que a natureza humana não serve, e por isso ela precisa ser trocada. João 2,25. É o versículo último que apresenta o texto que você está lendo hoje. O último versículo do capítulo 2 diz assim: ele não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas. Tinha um motivo. Por que ele não precisava que ninguém falasse dele para as pessoas? Ele diz assim: porque ele mesmo sabia o que era o quê? É da natureza do homem. Porque o salário do pecado é o quê? Jesus já sabia. Jesus nos está ensinando, e muito antes do apóstolo Paulo, que essa natureza e velha natureza que está destinada ao pecado precisa morrer, porque se ela não morrer, o salário do pecado é a morte. Estamos afastados do Senhor. Essa é a teologia mais brilhante. João, na minha percepção, tem que ser condecorado, na minha percepção, como o maior teólogo da história. Esse homem não escreve só o evangelho, não, ele escreve as epístolas. Irmãos, é João que escreve o Apocalipse. O Apocalipse todo retratando o fim da história, o encontro da igreja com o Senhor. Este João, para mim, é o maior teólogo que a história já produziu e o Espírito Santo conduziu. Nada se pode comparar ao grande evangelista João. A sua pena, a sua caneta, a unção do Espírito sobre este homem é sobrenatural. Ele consegue explicar a vida comum, a vida prática, a vida espiritual, irmãos, a natureza humana, o pecado, a salvação, como ninguém explicaria em tão pouco tempo, numa obra de tão pequena extensão. João fala do pecado e da salvação. A palavra que Jesus usa para nos falar dessa natureza humana pecaminosa, dizendo que ela tem que morrer para que surja um novo homem, a palavra novo é nascer do alto. É uma palavra que significa ao mesmo tempo nascer de novo e nascer do alto. A palavra é a mesma, ora aplicada a novo, ora aplicada ao alto. Jesus então aponta a necessidade de nascer da água e do Espírito. Vamos ver o verso 5. Todos juntos, está na tela, vamos ler o verso 5. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar não é só ver, versículo 3 é ver, ele é cego. Na segunda, ele não pode participar, seu culto é sujo, seu templo é imundo, precisa ser purificado, o seu sistema religioso faliu. Você precisa se render ao amor de Deus, a uma graça que pode salvá-lo, apesar de você não conseguir cumprir a lei. Quando ele diz água e Espírito, há duas questões que você precisa compreender. O texto está falando sobre o batismo cristão, sim, está falando sobre o batismo cristão.
Mas é claro que fala do batismo cristão como profecia, como futuro. Na mente de Nicodemos, ele é o participante do episódio, da ação e da conversa. Você tem que pensar, como é que Nicodemos vai pensar num batismo futuro em que você é batizado pelo Espírito Santo, batizado pelas águas, torna-se tempo para viver a fé? Ele não pensaria isso tudo, não. Mas o que Nicodemos tinha habilidade e poderia pensar como mestre da lei, do sistema legal judaico? Eu tenho duas certezas. Primeiro, ele se lembrou do trabalho de João Batista, que batizava na água. Amém, irmãos? O sistema do evangelho, e todos os evangelhos que narram o batismo de Jesus, colocam claramente que o batismo de João era o batismo na água, e que o batismo nas águas tinha um princípio, a purificação do crente, ou seja, o perdão dos pecados. Eu faço 2 episódios. Primeiro, no capítulo 2, a purificação no sentido das talhas. Não tem como Nicodemos não se lembrar que talhas e água nas talhas, que são aquele texto do casamento, são usadas para purificação. Era preciso então que ele, ao nascer de novo, se lembrasse que o seu novo nascimento passaria por um ritual de purificação. A segunda mensagem, depois disso, é a questão de se arrepender. Veja, por favor, o texto no versículo 7, Mateus capítulo 3. Quero acompanharmos se você tiver aí, não sei se tem na tela. Tem. Mateus 3, 7, 8. Olha na tela. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus, Nicodemos era saduceu ou fariseu? Capítulo 3, João 3, 1. Era fariseu. Então ele está enquadrado aí. Quando João viu que fariseus e saduceus viam o seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Pastor educado esse, né? Um pregador desse hoje ia encher a igreja, né? Imagina se chamar um convidado víbora. Ele levanta e vai embora. Sua raça de víboras. Que pregador educado. Não tinha preocupação nenhuma com o auditório. Ele queria levar o quê? A fidedigna mensagem do evangelho. Raça de víboras. Suas cobras de araraca, cobra cascavel. Não é assim que fala hoje? Né? Essa fulana tem uma língua peçonhenta. É isso aí, ó. Raça de víboras. Quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? O que ele está dizendo? Você está achando que você vai conspirar um sistema religioso que pode livrá-lo da ira divina? Não, não tem esse caminho mais. Essa porta já fechou. Olha o versículo 8. Produza um fruto digno de arrependimento. A cabeça de Nicodemos virou, irmãos, um cabeção. Eu imagino a preocupação desse homem. Eu não só estou perdido, o sistema religioso fracassou, como agora, para eu entrar no reino dos céus, eu preciso professar. Entenda bem, nas águas, purificação e arrependimento, tão certo como nas talhas, água para purificação. Eu preciso nascer o quê? De novo, nascer da água e do Espírito. O batismo nas águas, aqui no texto para arrependimento, o batismo no Espírito para o selo da salvação. Porque temos essa referência ao batismo do verso 5. O batismo é uma ordenança, irmãos. Uma ordenança que nós recebemos e temos como possibilidade e o poder de simbolizar para nós o perdão dos pecados, desde que seja precedido esse batismo nas águas pelo arrependimento mediante fé. O que significa arrependimento? Arrependimento é a certeza de que o meu Deus expiou os pecados que eu um dia cometi. Que o meu Deus na cruz tornou-se o espia dos pecados que eu não preciso mais padecer por eles. O que você acha que é expiação? O arrependimento me faz aceitar um sacrifício de Jesus, porque eu me arrependo dos meus pecados. E eu deposito esses pecados lá na cruz, onde Cristo morreu por mim. É tudo isso que Nicodemos vai ter que entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O meu pecado me conduz à morte, mas por arrependimento posso receber salvação e vida eterna. Isso é possível como? Expiação. Expiação. O que é expiação? Vamos ler todo mundo junto aí, uma aula de teologia hoje, para todo mundo guardar, quando Cristo morreu e expiou meus pecados. Todo mundo comigo? Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte, para obter a nossa salvação. A vida e morte de Jesus é uma conquista de salvação para nós. Se Jesus não vem, não entrega a sua vida, nós não seríamos salvos. Era preciso passar por uma obra de expiação. O que é regeneração? Quando Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo se quiser ver o reino de Deus. O que é regeneração? Vamos ler juntos? Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele concede nova vida espiritual.
Você acha que você escolheu seguir Jesus? Ah, eu escolhi. É o Espírito Santo que te atraiu. Quando eu for levantado, muitos atrairei. Quando nós vemos o amor de Deus buscando o tempo todo o homem e chamando este homem à sua graça salvadora, é Deus que opera esse mover pelo Espírito. Pois só o Espírito Santo tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A teologia de João é completa. É o evangelho mais lindo, é o evangelho dos evangelhos. É preciso nascer de novo, regeneração. Conversão, todo mundo falou que levantei a mão, eu sei o dia que me converti. Mas o que é conversão? Deus expiou meus pecados, o Espírito Santo me levou agora a entender que eu sou pecador e gerou em mim uma condição de arrependimento. Então veja, eu aceitei, voltando ali, eu aceitei e vi que Deus me regenerou, então apresentei-me ao Senhor convertido. O que é conversão? Conversão é a nossa resposta. A nossa resposta espontânea é o chamado do Evangelho, pelo qual sinceramente nos arrependemos dos nossos o quê? Dos nossos pecados e colocamos a confiança em Cristo para receber o quê? Salvação. Se nós não vivemos tudo isto como está no texto do Evangelho, e se não passamos por essa experiência sobrenatural, seremos salvos? Não, ninguém será salvo. Necessário vos é nascer de novo. É preciso passar por conversão. Para passar pela conversão, há duas características muito claras que você vai ter que experimentar. Estão lá entre parênteses. Quais são? Fé e arrependimento. Fé é crença. Quem crer e for batizado será o quê? Salvo. E arrependimento? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é arrependimento? A certeza de que você confessou aquilo como pecado e que aquele pecado não opera mais em você. Lembra da história de João e Maria? João e Maria estão brincando no quintal. Estão brincando, duas crianças brincando numa fazenda no quintal. Eu sei que em algum momento, como qualquer irmão, e os irmãos têm desavença, sim ou não? Tem desavença. Eu sei que a Maria aborreceu João pegou uma pedra no chão da fazenda e mirou bem na cabeça da Maria. Só que entre João e Maria passou o pato. O pato é o animal de estimação da fazenda. Aonde a pedra pegou? Na cabeça do pato. O pato morreu. O pato de estimação da fazenda, da mãe dele, morreu por uma pedrada. Combinou ele com Maria que não ia contar nada, porque se contasse ia levar uma surra terrível da mãe. E combinaram, não vamos contar para eu não sofrer as sanções da minha mãe. Enterraram o pato, esconderam o pato, não se fala mais no pato. Chegou em casa, a hora do almoço, aí está lá a mãe sentada, Maria e João. Acabou o almoço, tem escala para lavar a louça. Era o dia de quem lavar a louça? Maria. Maria fala assim, ih, mamãe, João está morrendo de vontade de lavar a louça. Ah, você não sabe que João já acordou desejoso de lavar a louça. Aí João falou, eu? Ele falou, olha o pato. Aí João, eu dei mesmo. Aí foi lá lavar a louça. Lavou louça segunda, terça, quarta, ou vontade que não passa, né? Quinta, sexta. Até que no sábado a Maria ia extorquir mais uma louça do João. A mãe interrompeu e falou, Maria, é sua mãe que está falando. Vá lavar a louça. Maria viu que o negócio ficou... Quando chama pelo nome, Maria Joaquina, Teresina e tal, chamou pelo sobrenome, deu ruim, não deu? Maria foi lavar a louça. Ela olhou para João e falou, João, quando é que você ia me contar a história do pato? Aí João, mamãe, a senhora já sabia? Ué, João, onde é que foi que você brincou no quintal com sua irmã sem minha supervisão? Nunca. Os meus olhos sempre estão sobre vocês. João, naquele dia eu estava lavando a louça, a janela estava aberta. Você matou o nosso pato, João. E você tem a coragem de segunda, terça, quarta, quinta e sexta não me contar esse pecado horrendo, essa coisa horrível que você fez na nossa casa. É isso aí, João, que tristeza. Teve que lavar louça, né, João? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Escravo da Maria, escravo do pecado. Aí João fala, mamãe, a senhora me perdoa? Já perdoei no dia em que você matou o pato. Eu vi que foi uma contenda terrível. Mas você precisa confessar, João. Mamãe, qual é a moral da história, mamãe? A mãe falou para João, João, quem comete pecado e não se arrepende, paga o pato. O cara falou assim, Senhor. Senhor. Que triste, né? Eu fiz um erro, cometi um erro, o diabo vai fazer de mim gato e sapato. Tem isso? O diabo fez de mim gato e sapato. Não, gato e sapato não. Gato é coisa boa, sapato também. Homem bonito com só. Não. Quando você pecou, o diabo fez de você capacho. É diferente. Ele pisa em você. Porque você tem um pecado que acha que ninguém viu e que ninguém sabe.
mas Ele todo dia vai cobrar conta, porque você tem um pé de pecado com Ele, entenderam? Por isso é importante nascer de novo, porque fé mediante arrependimento produz em você liberdade. Conhecereis a verdade vos... E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Não tem mais pato, não tem mais conta, tem confissão, pecado coberto, vida abundante. Chegamos então ao que a conversão é, e vamos começar a terminar o sermão. Termino agora em nome de Jesus. Conversão é o que, irmãos? É o ato único de dar as costas para o pecado em arrependimento. E voltar-se para quem? Para Cristo em fé. Se você não tinha uma definição para conversão e para essa coisa milagrosa que aconteceu em você, é isso. Isso é conversão. Isso é a coisa mais preciosa que um ser humano pode experimentar. Eu morto, condenado, perdido, destinado por condenação agora ao fogo eterno e à perdição eterna. Mas o meu Cristo me alcançou, o Espírito me chamou ao arrependimento, eu confessei os meus pecados. Por quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é conversão. Por que precisamos nos arrepender? Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Tem como o indivíduo que está no pecado, vivendo nas trevas, chegar na luz? Ele não chega, porque se ele chegar, o que ele faz é o quê? Reprovado. O que esse texto está dizendo, e João está dizendo para nós no Evangelho, na história de Jesus com Nicodemos, é que Nicodemos, velha criatura, não tem como chegar perto de Jesus, porque tudo que ele é, a pessoa ruim que ele é, lembra da natureza, João 2, o último versículo, a natureza pecaminosa está nele, mas ele não pode se aproximar, porque ele é esse homem aí, ó. Então, antes do arrependimento, quem é Nicodemos? Esse homem aí, sem condições de chegar perto de Deus, tudo que ele faz é reprovado. Pastor, o senhor está dizendo que se ele chegar ali num lugar e der uma cesta básica, é reprovado? Eu digo, pela família que come, por ele que faz, não. No reino do céu, sim. Eu dou um exemplo muito simples. Se você acredita que dar naquela cesta básica melhora a sua condição espiritual, melhora você, entende, para um karma futuro, sim, é terrível. Por quê? Você está indo fazer uma obra social, acreditando que o benefício que você faz ao dar a cesta básica é melhorar você. Numa religião fora da nossa aqui, tem isso. Você vai lá, faz uma obra social, e quando você voltar encarnado, você volta uma pessoa melhor. Então você faz a obra para melhorar você. Isso é correto? O Evangelho diz que quando eu faço uma obra, eu faço por amor. Porque eu tenho amor ao perdido, amor àquela pessoa a quem eu dou. Então veja, se mudou o modelo de ação, muda o sistema religioso, muda todo o sistema de aprovação e de reprovação. Por isso, tudo que o pecador faz é pecado. Sim, porque as suas obras têm intenções pecaminosas e a motivação está absolutamente equivocada. Aí você pergunta, a regeneração promove o que neste homem velho? Ele faz com que ele seja novo. Teologia do texto, João 3:21. Quem pratica a verdade se aproxima o quê? Da luz, para que as suas obras sejam manifestas. Porque são feitas no diabo, com intenções obscuras? Não, elas são feitas aonde? É a nova criatura. Você consegue ver a velha criatura e a nova? Consegue ver a diferença da velha? Por que você tem que se arrepender? Você não consegue chegar na luz e tudo que você faz é revelado. E as suas ações são ruins. Mas quando você se converte, o Senhor torna o que você era imundo, pecador, em obra santa, justa, pura e boa, porque você faz em gratidão a Jesus e ao reino dele. Amém? Não é um esforço para você se salvar, não é um esforço para você melhorar, não. É o Senhor que te aperfeiçoa. Então vejamos, chegamos à santificação. O que Jesus espera de Nicodemos é que agora, após ele compreender todo esse processo de purificação, água, talhas, batismo, nascer de novo, homem velho, obras ruins, homem novo, obras boas e santas, ele diz, sabe o que falta em você? Entender que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Aí ele diz assim, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é o quê? Nascido do Espírito. O que ele está dizendo? Você precisa nascer da água e do Espírito. Quantos aqui tem o selo do Espírito Santo? Levante a mão, diga, eu tenho. Diz aí fora que a igreja batista não é batizada no Espírito. Oh, tolice. Se não for batizado no Espírito, não é salvo. É o selo, é o penhor. É nascer do Espírito. É nascer para a salvação. É ser templo do Espírito. Por isso o primeiro templo foi purificado. Para depois o segundo templo ser purificado. Para você ser um templo glorificado. Diga glória a Deus.
Essa é a teologia do chicote no templo. É agressivo, é sujo, é difícil, mas é isso que Jesus está fazendo, limpando o templo, tanto a estrutura de culto, aperfeiçoando o modelo de culto, que levará as pessoas ao verdadeiro evangelho, como melhorando o homem de dentro para fora. Ele vai dizer em João capítulo 7, aquele que beber do Espírito, da água que eu lhe der, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva, e ele será então cheio do Espírito Santo a transbordar as ações do Espírito. João 7, 36 e 37. Eu creio nisso, glória a Deus por isso. Como eu creio neste evangelho? Vejamos, o que é santificação? Santificação é tornar semelhante a quem? A Cristo. Ser santificado, irmãos, é uma obra progressiva. Ela vem da parte de Deus, do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Na santificação, homem e Deus estão juntos para que ele seja aperfeiçoado. Vejamos, quando alguém diz assim, eu sou o justificado, justificação é uma posição legal, é Deus quem justifica. Santificação, condição interna. Deus vai operar essa obra de dentro para fora. Tem que ser regenerado. Justificação é de uma vez por todas. Uma vez o Senhor justificou, Ele não vai justificar de novo. Sim ou não? É uma vez para sempre. Ele pagou o preço. Se está pago, está o quê? Consumado. Na santificação, é contínuo. É por toda a vida. Na justificação, é uma obra inteiramente de Deus. Só Deus podia fazer. Na santificação, o que acontece? Nós cooperamos. Eu tenho que agir com Deus. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler a Escritura. Eu preciso obedecer. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu me manifestarei a Ele. Na justificação, ela é perfeita nesta vida. Deus faz e você a vê perfeita aqui. Na santificação, não perfeita nesta vida, porque nós ainda somos imperfeitos. A mesma em todos os cristãos é a justificação. Na santificação, há maior movimento em alguns do que em outros. O que isso significa? Quando nós não éramos cristãos, nós éramos escravos do quê? Do pecado. Cantamos isso aqui sempre, né, Fernando? Nós, escravos do pecado, éramos. Mas olha a linha divisora. Como é que chama aquela linha de divisão ali? Conversão. Fale comigo. Conversão. Não cristãos passam pela conversão. Depois da conversão, irmãos, crescimento e santidade em Cristo. Eu chamo isso de vida cristã. Ele vai viver esta vida até o dia que ele morrer, porque aquele que está em Cristo, ele não poderá arrebatar o que é das suas mãos. Quando o Espírito Santo entra num crente, ele não deixa mais. Você pode deixá-lo triste. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foi selados para o dia da salvação. Mas sair de você? Não, ele não sai mais. Você vai viver esta vida até morrer. E depois que morrer, o que é que você tem lá na glorificação? Santidade plena, perfeita, completa. Então o que é que a santificação é? Vamos terminar? A santificação é a evidência de uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus Cristo, irmãos, é vida. O que Nicodemos mais precisava era fugir de um sistema legal, irmãos, e de um sistema de leis, e de um culto sujo, de trevas e impuro, que não o levaria à salvação. Nunca levaria, porque suas obras, vimos o texto, suas obras eram de trevas, o condenariam. O que ele precisava? Vida. João 1,4. A vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A teologia de João diz que Jesus é a vida. Veja, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sabe o que Nicodemos sentia? Falta de vida. De uma verdadeira prática religiosa que o pudesse encher de vida, vida que ele não sentia. O tempo todo ele não sentia. Lembra? Será que a lei vai me condenar sem ser ouvido? Ele tinha medo de ser condenado por sua desobediência e queria dar um bom testemunho de si mesmo. Jamais cegaria. Necessário vos é nascer de novo. Ele vai dizer, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja João 6,47. Vamos ler todos juntos? Em verdade lhes digo que quem crê em mim, pastor, na igreja que frequento, na igreja de onde vim, ninguém tem certeza da salvação. Eu só lamento. Não lhe foi pregado um evangelho puro e cristalino. Me perdoe, eu só lamento. Você precisa crer no evangelho puro, verdadeiro e cristalino, o evangelho que nos foi revelado pelo Senhor Jesus, e esse é o texto que vem do céu para nós. Em verdade lhes digo que quem crê em mim tem
a vida eterna. Terá? No futuro? Ele disse, tem. Começa quando? Quando o Espírito Santo de Deus começa a reinar no crente. Quem aqui já tem a vida eterna, levante a mão e diga, eu tenho. É isso, irmãos. Quando eu morrer, irmão, você ainda não entendeu a obra que o Espírito Santo realizou. Tira todas as suas capacidades, tira todo o seu pecado, vai eliminando todas as ações e intenções que você tinha de se salvar e diz para você, Jesus lhe deu, lhe conferiu por sua expiação, justificação e regeneração, Ele lhe deu, Ele lhe concedeu vida eterna. Quando começou? No dia em que você se converteu. Como posso então hoje expressar essa experiência de conversão? Como eu posso demonstrar que eu sou salvo e viver como um salvo e me sentir um salvo e pregar o evangelho para que outros se salvem? Vamos ler juntos? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Quem nele crê não é condenado. A coisa mais preciosa do evangelho, a verdade mais preciosa do evangelho é que eu posso ser o incrédulo, posso. O incrédulo é aquele que não crê, por isso ele é condenado. Mas eu posso ser um crente, eu posso ser crédulo, eu posso crer nesta mensagem e recebê-la nesta noite para tão grande salvação. Você precisa ser salvo. Eu preciso ser salvo, não há nada de bom em mim. O que fazer? Aceitar a salvação. Por que eu preciso ser salvo? Porque Jesus disse que eu preciso e não posso me salvar. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo... Quem é esse mundo aqui? Eu e você. Para que o mundo fosse salvo por ele. Eu preciso ser salvo, você precisa ser salvo. Isso só pode acontecer quando encontramos Jesus. Essa conversa foi com quem até agora? Nicodemos. Você ainda não fez parte dela. Era Jesus e Nicodemos. Eu pergunto, deu resultado? Nicodemos entendeu as talhas, entendeu o batismo, Nicodemos entendeu a faxina no templo, entendeu a purificação do templo, entendeu o batismo do vento, do Espírito que sopra e faz de você uma nova criatura? Sim, irmãos, ele entendeu. No dia em que Jesus morreu e foi para ser levado à sepultura, todos tinham fugido, os discípulos estão no caminho de Emaús. Quantos seguidores que bateram no peito e disseram, quando só precisava voltar lá, foram embora. Quem estava lá no dia em que Jesus morreu, irmãos? O seguidor fiel de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e fez o quê? Retirou o corpo de Jesus da cruz. Um político famoso, pediu lá e com a autoridade de político, ele podia fazer, ele retirou. Quem ajudou? 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, numa noite escura de uma religião falsa que não podia salvá-lo, também foi. Levou cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloé para ungir Jesus no dia da sua morte. Vejam como ele amava Jesus. O homem que se converte, irmãos, e coloca seus recursos numa obra, ele não é incrédulo, ele é crente. Ele colocou seu recurso e tem um detalhe, com medo dos judeus. Eles estavam sob ameaça. Ele não tinha mais medo. Era Jesus de dia e de noite. Era Jesus até a morte. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Quero fazer uma oração agora. Quanta gente, irmãos, hoje aqui pode estar refém de um sistema religioso. Quantos irmãos podem estar aqui que vieram de religiões e de lugares onde ouviram o evangelho que não lhes pode salvar? Ouviram uma doutrina, um ensino religioso que diz que você faz isso, faz aquilo para se salvar e para se aperfeiçoar. Irmãos, isso trevas. Só precisa fazer uma coisa. Quiser entrar no reino de Deus, quiser ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, necessário vos é nascer de novo. Quem faz isso? O Espírito Santo. Ele está chamando você agora.